Eu entrei no franchising por acaso. Eu comecei a vender computadores, eu era formado em administração de empresas, formado em economia, fiz análise de sistemas, mas não era aquilo que eu gostava. Eu gostava mesmo de vender, eu sempre fui comerciante. Eu venho de família síria, né? Minha avó síria, italianos. Então, meu pai, ele era contador de toda aquela turma lá da 25 de março, né? Dos patrícios da 25 de março. Então, eu via aquele movimento dos caras negociando e aquilo me atraiu desde pequeno. Quando eu era pequenininho, eu tinha 8 anos, 7 anos, eu ia com meu pai. Meu pai fazia contabilidade naquela época, chamava-se borrador. Né? No papel era na época. Era no papel, por isso que era borrador, fazia tudo no papel. E eu sentia aquela vontade de falar, olha como o cara negocia, que legal, eu quero ser assim. E acabei pegando esse gosto. Tanto é que a 25 de março é minha inspiração. Eu adoro, cara, eu adoro. Estar na 25 de março para mim, hoje com muito mais cuidado, porque a gente tem lá muitos problemas na 25, mas para mim é um aprendizado. Para quem quer aprender a vender, tem que ser lá. É ali, é uma escola. É ali, é uma escola, né? Então eu comecei vendendo computadores. Ali mesmo na 25 não, né? Aí vendia para empresa no caso, né? Não, comecei numa empresa, chamava-se Control Data do Brasil. Tá. A Control Data é uma empresa americana, veio para o Brasil para trazer naquela época, 1984, 1985, somente bancos tinham grandes computadores. Naquela época eram os computadores pessoais, eram os PCs? Não. Eram computadores de grande porte. Sim. Um banco, para você ter uma ideia, eles tinham computadores Borros ou IBM. São as duas marcas que batiam em bancos e só bancos tinham. Por quê? Você precisava de mais ou menos 500 metros quadrados totalmente refrigerado para você ter um computador que hoje processa o que um PC processa hoje nas costas. Então, imagina qual era o trabalho. Cartão perfurado, você nunca ouviu falar isso, né, Rafael? Nunca. Cartão perfurado, cara. Por exemplo, eu fiz a minha carreira em banco. Eu comecei com banco com 14 anos de idade, comecei a vender pirulito com 7 anos. Com 14 anos entrei no banco como office boy e eu tinha um objetivo quando entrei como office boy. Eu queria tirar minha mãe do trabalho que ela tinha. Ela é empregada doméstica. Caramba. E eu falava, mãe, eu vou arrumar uma coisa que vai tirar você desse emprego. Não por ser empregada doméstica, porque eu vejo que isso é uma grande virtude para quem consegue fazer. Mas a minha mãe, ela era empregada doméstica com 4 filhos no colo. Então imagina, quem é que gostaria, você com 4 crianças e chegar uma mulher com mais 4 filhos? É impossível. Criança não tem ela tá com dinheiro correndo, não tem como você prender num cantinho e ficar lá. A criança quer brincar. Então minha mãe era muito humilhada por isso. Tinha que pedir, olha, eu vou trazer meus filhos hoje e tal, não tem com quem deixar. E eu via aquela maneira como minha mãe era tratada. Eu falei, não, mãe, eu vou tirar você daqui. Comecei a trabalhar com 14 anos no banco e fiz uma carreira. Em 8 anos eu saí de office boy, passei por vários departamentos e acabei como diretor de crédito imobiliário nesse banco. Comecei a financiar imóveis, isso em 1979. Nossa Senhora. Estava começando o financiamento pelo antigo BNH, Banco Nacional da Habitação. E eu comecei a trabalhar no banco com essa proposta de financiar imóveis, né? Porque não existia financiamento imóvel no Brasil. Só que aquilo não me atraía mais, eu queria vender. E um dia eu estava conversando com um amigo e ele falou, cara, eu tenho uma empresa vindo para o Brasil, que é a Control Data, e nós estamos precisando lá de uma pessoa que saiba vender. Eu falei, mas vender o quê? Computador. Eu falei, vamos lá, quem vende, vende qualquer coisa, vamos lá aprender. E começamos a vender máquinas de médio porte. Então imagina, tinha um grande porte, que eram os computadores de bancos, Borros e IBM, e nós fomos para uma máquina um pouquinho mais enxuta, que a gente chamava de mini computadores, que as empresas já tinham um pouquinho mais de condições de pagar. Quem pagava? Eram só empresas multinacionais, como o INPE, que fazia vários trabalhos de tempo, de veiculação, de tomada de aeroportos. Então, são máquinas mais específicas e mais tecnológicas naquela época, porque não existia computador ainda de pequeno porte no Brasil. PC era proibido. Nós tínhamos reserva de mercado. Você acha que nunca viu falar nisso? Não, nunca. Era proibido trazer qualquer bem importado sem você pagar uma taxação absurda.
E aí inviabilizava. Inviabilizava. Então nós não podíamos trazer o PC. Embora já existisse nos Estados Unidos e Europa, a gente não conseguia trazer computadores para o Brasil, um PC, personal computer, que Sim. hoje a gente conhece, todo mundo tem um, porque as taxas eram altíssimas, né, de importação. E isso era uma reserva de mercado que o governo impunha. Você não pode para privilegiar as indústrias nacionais. Mas também não Só que a indústria brasileira não fazia. Pois é. E você não podia trazer. Então a gente era muito atrasado de tecnologia. Pra você ter uma ideia, Rafael, você é muito jovem. O primeiro carro importado para o Brasil foi um carro soviético chamado NIDA. O Niva da Lada. Então imagina, o primeiro carro importado já era carroça na Rússia. Foi o primeiro carro que nós trouxemos para o Brasil. Só tinha lá Volkswagen aqui, Ford, alguma coisa assim. Sim. Computador não era diferente, então a gente só tinha mini computadores importados com preço altíssimo e os grandes portes, que era IBM e Boros.